Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção, um comentário com a correção, verificando o gabarito da FEPESE em relação à prova de língua portuguesa. Bom, primeiramente, 15 questões, 3 textos. Foi além do que nós esperávamos? Sim, um terceiro texto, que normalmente a FEPESE coloca 2 textos. Mas eu considero o texto 2 e 3, primeiro, eles são complementares, tá? Inclusive houve questões de interpretação cruzando os 2 textos. Textos com temática idêntica, e não considero esses dois últimos textos, texto 2 e 3, textos difíceis de compreender, até porque é da área de vocês, da área do DEAP, um deles, inclusive, escrito por pessoas da área. Achei o primeiro texto difícil? Sim, achei. O primeiro texto mais filosófico, achei a primeira questão da prova a mais confusa. Apesar de concordar com o gabarito da banca, eu entendo que, do ponto de vista do candidato, ele poderia ter tido dificuldades, dado o fato de o texto ser um texto filosófico de uma filósofa conhecida do século XX, que é a Hannah Arendt. Não ela que escreveu, mas sim sobre ela. Então, o texto está aqui, não vou ler o texto com vocês, eu fiz algumas considerações sobre esse texto, exatamente porque eu achei o mais complicado. O texto tem um primeiro parágrafo que introduz o pensamento de Hannah Arendt direto, e o final desse parágrafo organiza o texto para o que virá. Ao final do primeiro parágrafo, ela diz, o autor diz, Arendt distingue entre a atividade humana que se preocupa com as necessidades vitais, o labor. O segundo parágrafo vai falar sobre labor, ela distingue labor de trabalho, como se não fossem sinônimas, complementares, mas porém não sinônimas. Tá? E o labor como atividade, necessidade vital humana, atividade básica do ser humano. Lá ela vai colocar a produção e consumo como atividades básicas do ser humano, tá? Neste segundo parágrafo. E num terceiro parágrafo vai falar sobre o outro lado, a distingue entre a atividade humana, que se preocupa com as necessidades vitais, o labor, de outra, o trabalho, a ação e o pensamento, que está no terceiro e quarto parágrafos. Né? O trabalho que diz respeito ao mundo humano. Então, o próximo parágrafo, que é o segundo da tua prova, fala sobre labor, lá explica exatamente que o labor corresponde a uma das condições da nossa existência na Terra, a vida, diz que para satisfazer a fome, por exemplo, produzimos alimentos e em seguida os consumimos. Então, a noção de produção e consumo, tá, está ligada a essa primeira noção de labor, tá, como necessidade básica, apesar que neste parágrafo já diz que esse consumo não é só de alimentos, consumirmos também, além de alimentos, estilos de vida e produtos culturais, emoções, imagens, mas ainda está nesse primeiro processo, tá, de necessidades que sejam humanas, sejam elas biológicas ou não. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo lado, tá, é o trabalho, que, por sua vez, está relacionado com a mundanidade do ser humano. Tá? Então, aqui o trabalho diz respeito ao mundo humano. E aí, o que se consome é outra situação, não há um consumo, há o fazer, a ação. Tá? Diz aqui que, assim, o ser humano fabrica artefatos, objetos de uso e espaços que não se destinam ao consumo imediato. A questão não é o consumo imediato. Tá? Mas que lhe possam ser úteis e que lhes garantem, o que lhe garante uma estabilidade para ter um lar e que ele não possui na natureza. Tá? Então, é algo um pouco mais intangível, certo? Então, trabalho, ação e pensamento, tá, está no nível a palavra trabalho, evidente, ação e pensamento. A construção de um espaço duradouro de sobrevivência. E nisso, a característica fundamental da existência humana seria a ação. Então, essa é a característica fundamental da existência humana. A ação que diz respeito à convivência entre seres humanos, que são singulares, tá? E etc. Então, aqui há uma situação mais abstrata e não das necessidades básicas do ser humano. A pluralidade dessa convivência possibilita aos seres humanos constituírem um âmbito de ação na qual cada um pode se revelar em atos e palavras. Aí entra a palavra e o pensamento, que é típico dessa segunda relação do ser humano com os seus semelhantes e consigo mesmo. Então, há esse terceiro parágrafo, o quarto parágrafo já se apresenta aqui, que diz respeito a um estágio da vida humana mais abstrato e mais aprofundado. E continua dizendo, para terminar, né, que a comunicação é fundamental para que possamos estabelecer algo compartilhado por todos. Então, além de termos necessidades básicas como produzir alimento e consumi-los, e também consumir arte, consumir objetos culturais, precisamos também manter as coisas mais estáveis, como relações humanas, tá? E situações em que consideramos mais estáveis na vida, principalmente a linguagem, a comunicação e compreensão do indivíduo, né? E das suas diferenças. Então, isso também é uma espécie de consumo, mas um consumo mais abstrato. Sem dúvida aqui, esse eu considerei o texto mais difícil para vocês, tá? E a questão 1, porque a questão 2 também eu acho bem tranquila.
Bom, vocês devem ter percebido, portanto, dois vieses, porque o texto deixa bem claro que a Hannah Arendt distingue, tá, duas situações em relação à sobrevivência humana. O labor e necessidades vitais, ligadas à produção e consumo, e um segundo espaço, um momento mais abstrato, porém mais duradouro, né, de sobrevivência do homem enquanto ser cultural e ser social. Tá bom? Vamos à questão 1. Questão 1 diz o seguinte, verdadeiro ou falso sobre o texto. Tá? O texto disserta é uma dissertação. O texto é um texto argumentativo dissertativo, certo? O texto disserta sobre a perspectiva de mundo de Hannah Arendt, ok? Que é visto como uma construção ao invés de uma realidade pronta e estática. Eu deixei aqui meu materialzinho, com algumas, para não ter que voltar ao slide. Logo no começo do texto, na primeira linha, nas duas primeiras linhas, ela diz o seguinte, o mundo, para Hannah Arendt, não é simplesmente o que nos rodeia, mas o espaço construído pelo trabalho e constituído pela ação. Construído pelo trabalho, constituído pela ação. Construções e artefatos garantem aos seres humanos um lugar duradouro no meio de vida e da natureza. Portanto, não é estático, é uma construção. Se é uma construção, não é estático, logo está correta a alternativa 1. Se está correta a alternativa 1, que eu considero até fácil, você já tem a alternativa A, B e C. Já estão fora D e E. Agora, o segundo item é muito fácil, gente. Isso não é uma narrativa, pelo amor de Deus, esse texto não é uma narrativa, não tem um narrador contando uma história. E está dizendo que o texto apresenta, a partir da perspectiva de um narrador, que narrador? Existe o autor do texto, que é a Vanessa Almeida. Tá? Esse texto é um texto argumentativo, portanto não existe narrador. Só existe narrador quando tem uma narração, tá claro? E não tem uma sucessão de eventos, como diz ali. Tá? Uma sequência de acontecimentos localizados espacial e cronologicamente. Onde tem a cronologia aqui? Então, veja, não tem nenhuma cronologia, nenhuma situação espacial específica. Portanto, é tão falsa a 2 que você podia vir para cá e pensar o seguinte, se a 2 é falsa, e se você consegue perceber que é a verdadeira primeira, eu acho a primeira muito fácil, porque está bem no início do texto, tá? Você tem V e F. Com V e F, gente, com todo respeito, você já mata a questão. Tá? Já tem a alternativa C. Porque a única que tem VF é a alternativa C. Então, por mais que esse texto seja um texto imbricado, concordo, é filosófico, para quem estava imaginando uma FEPES mais simples, por outro lado, tá? Se você tivesse aquilo que eu vinha falando desde as aulas do pré-edital, tá? Você ter a noção de jogar com gabarito. Se você sabe que a segunda é bem falsa, porque, pelo amor de Deus, né, não tem como dizer que ela é verdadeira, você já teria aqui, pelo menos, das 5 opções, você tiraria 2, né? Que seria a A, certo? E a B. Tá? Tá claro? Tá. Mas agora, sabendo que a primeira é verdadeira, porque eu acredito que você também tenha percebido isso, aí fechou, gente, fechou. Mas tudo bem, vamos ver as outras? O consumo de bens e de lazer corresponde à atividade mais notadamente humana? Qual é a atividade mais notadamente humana, gente? É a segunda atividade, é o trabalho. E não é o consumo, tá? A questão de consumo de bens e lazer. Consumo de bens e lazer está no primeiro, lembrando que o segundo parágrafo fala sobre consumo, tá? Não só de alimentos, como de bens e lazer. Então, é o labor, são as necessidades básicas. O segundo item está relacionado, tá, com, na verdade, a questão da mundanidade do ser humano, notadamente humana, é o que está escrito aqui no terceiro parágrafo. Tá? Então, consumo de bens e lazer aparece no segundo parágrafo, quando se fala de labor. Tá? E não se fala de mundo humano. Eu sei que parece um pleonasmo, mas o mundo humano, mundanidade do ser humano, ou a situação mais notadamente humana, tá? É comentado no terceiro parágrafo, não no segundo. O segundo parágrafo, nas necessidades vitais. Tá? Então, está aqui errado o item 3. Tá? Item 4, ó, na sequência 4, a atividade humana compreende tanto as necessidades humanas como a mundanidade do ser humano. Aí você volta ao início do texto, de novo, eu vou ler de novo aquele início de texto, quando diz, o mundo para Hannah Arendt não é simplesmente o que nos rodeia, mas um espaço construído pelo trabalho e constituído pela ação. Tá? E aí ele diz aqui na sequência, tá, que há, lá embaixo, ó, ainda nesse parágrafo, no primeiro parágrafo, nesse espaço construído, os seres humanos podem criar formas de convivência ou interação, que vão além da preocupação com a mera sobrevivência ou continuidade da espécie, embora as necessidades básicas não deixem de existir e precisem ser supridas em termos de possibilidade. E aí, Hannah Arendt distingue entre a atividade humana, que se preocupa com as necessidades vitais, e a atividade humana que se preocupa, tá, com o trabalho, ação e pensamento. Então, a atividade humana que se preocupa com as necessidades vitais e a atividade humana que se preocupa com ação, trabalho e pensamento. Então, o começo do segundo parágrafo, ela explica
a definição, tá? De labor e trabalho. E está exatamente aqui, portanto, ela é sim verdadeira. Está ipsis literis colocado, aqui não tem a numeração das linhas no material de vocês, mas comecinho do segundo parágrafo. Então, é muito verdadeira. Eu acho o item mais difícil aqui o item 3, tá? Você podia ficar na dúvida aqui sobre bens e lazer, em qual dos dois está. Mas está no labor, quando fala em consumo, não só de alimentos, como de produtos estéticos culturais, tá? Está naquele caso ali. Mas aqui está cópia e cola no começo do segundo parágrafo, tá? Muito bem, então é verdadeira. Enquanto a produção e o consumo se referem ao preenchimento das necessidades básicas, perfeito. Perfeito, tá? Está no segundo parágrafo. Por outro lado, o trabalho se vincula à durabilidade das coisas. Tá? No mundo, essa é a ação, o pensamento é um trabalho mais duradouro, uma situação mais duradoura da existência humana. Ó, construção de um espaço duradouro, durabilidade. Então, se você nota, o texto é bem didático, apesar de difícil, dizendo que vai falar do labor primeiro, necessidades vitais, e depois do trabalho de forma mais duradoura, ação e pensamento, palavra. E aí, gente, seguinte, a alternativa C não tem discussão, não tem como entrar com recurso, nada disso, tá perfeita. A questão 2, ela é totalmente vinculada à questão 1. Né? Quais são as palavras que estão relacionadas com o mundo humano? Então, olha lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os elementos e atividades que se referem ao mundo humano. Qual que é o mundo humano? Vai no terceiro parágrafo, gente. É o terceiro e quarto parágrafo. Quando diz assim, ó, o trabalho, por sua vez, está relacionado à mundanidade do ser humano. Então, você só vai localizar palavras deste parágrafo, tá claro? Comigo, alternativa A. Necessidades biológicas, furadíssimo. Está no segundo parágrafo. Está no grupo das necessidades vitais. Consumo também. Consumo e lazer. As únicas palavras que têm a ver com o terceiro e quarto parágrafo, ou seja, a mundanidade do mundo, é trabalho e ações. Fora A. B. Religião nem está no texto, gente. Não tem religião, nenhuma das opções aqui, tá? Diversidade tem um pouco no terceiro parágrafo, é verdade. Necessidades é no segundo parágrafo. Ele quer aquilo que está relacionado ao terceiro e quarto parágrafo, hein? Tá? Estou colocando em termos de parágrafos, tá? E a questão da diversidade está no terceiro parágrafo e quarto. Necessidades no segundo. Seres biológicos está no segundo. Então, só a palavra diversidade e comunicação você encontra nos terceiro e quarto parágrafos. Ação, ok, terceiro e quarto parágrafo. Sobrevivência, não, segundo parágrafo. Vida é muito amplo, há nos dois, até mais no segundo, tá? Mas com certeza sobrevivência e produção do segundo parágrafo. Linguagem, comunicação, pensamento no terceiro e quarto. EAD, ação, pluralidade, convivência, palavras e mundo comum. Todas as expressões estão entre o terceiro e quarto parágrafo, portanto, relacionados ao mundo humano. Tá? Lembrando que o mundo humano é do terceiro e quarto parágrafos, enquanto que labor, necessidades vitais, produção e consumo, no segundo parágrafo. Ok? E a última não é, porque consumo, necessidades e fabricação estão no segundo parágrafo. Então, aqui é bem, desde que você tenha entendido esses dois vieses do texto, esses dois olhares do texto. Tá claro? Não há recurso. Agora, questões de interpretação. Terminadas, vamos para as questões de gramática. Essas são as duas questões que eu considero mais difíceis, tá? Porque eu não acho as questões dos outros dois textos questões difíceis. Pode ser uma prova cansativa, houve muitos textos. Eu já havia dito isso para vocês, pessoal, a questão do funil cultural. Eu sempre digo que o que pode acabar prejudicando o aluno é, digamos, ele não ter assim, o costume de ler muitos textos, entende? Então ele se cansa ao ler 2, 3 textos. Outros vão se cansar mais, outros menos, mas não que sejam textos difíceis, o que veremos daqui a pouco. Bom, vamos às questões de gramática? Questão 3. Seguinte. A. Os termos sublinhados em um podem ser intercambiáveis, ou seja, trocados um pelo outro, carregam o mesmo significado? De jeito nenhum. Construída é uma coisa, constituída é outra. Tá? Então, eu tenho aqui, não são palavras sinônimas, bem ruim a alternativa A, não dá. Inclusive, trabalhando com mundos distintos, né? Espaço construído, tá? Certo? Está bem claro que é algo diferente de trabalho, e constituído pela ação outro, né? Até o texto já revela isso. B. Em 1 e 3 há menção à importância da ação.
seja para a constituição do mundo, seja para a relação entre as pessoas, respectivamente. De novo, é um item interpretativo. A palavra ação, tá? Certo? Ela está muito relacionada ao terceiro e quarto parágrafos, né? Como colocamos aqui, certo? E, de fato, nós temos aqui o item 1, é o primeiro parágrafo. Acontece que o primeiro parágrafo é o resumo, né? Eu não coloquei aqui o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo, como todo bom texto, tá? O parágrafo 1, o primeiro parágrafo, tá? É, na verdade, uma introdução, né? E como toda introdução, vai ter um pouquinho de tudo isso aqui, certo? Então, vai ter lá informações sobre o mundo humano do trabalho e atividades de labor e atividades de trabalho, certo? Então, se você notar, a palavra ação, ela aparece, tá, realmente ali envolvido no primeiro parágrafo, sem dúvida, quando fala interação, certo, também. Então, você tem aqui, sim, ó, o mundo para Hannah Arendt não é simplesmente o que nos rodeia, mas o espaço construído pelo trabalho e constituído pela ação, né? Então, está aqui, certo? E depois, certo, em 3, aqui, que é o quarto parágrafo, veja, exatamente, ação vai estar no primeiro parágrafo como introdução e vai ser retomado o termo ação no terceiro e quarto parágrafo. Não existe a palavra ação no segundo parágrafo, porque o segundo parágrafo fala de labor do ponto de vista, tá? Das necessidades vitais. Então, não há uma ação, há uma reação, na verdade, né? Você come, você passa fome, você está com fome, você come, você planta para comer, né? Bem, então, aqui, há essa importância da ação, seja para a constituição do mundo, seja para a relação entre as pessoas, que é explorado no terceiro parágrafo. Então, mas vamos supor que você estivesse em dúvida, né? O item A está errado, evidentemente, porque vocabulário, né, pessoal? Você está em dúvida no B? Você pode ir para o C. O C diz que o uso das vírgulas segue a mesma regra de pontuação? De jeito nenhum. Vamos voltar lá? Aqui. Para satisfazer a fome, por exemplo, primeiramente, essa vírgula está sobreposta. Primeiro eu tenho uma oração subordinada, adverbial, final antecipada. A vírgula é obrigatória aqui. Mas há o por exemplo, que começa exatamente uma exemplificação. E o em seguida é um adjunto adverbial deslocado, intercalado. Então eu tenho vírgulas, porque eu tenho por exemplo, que é um elemento exemplificador, tem que estar entre vírgulas, e também uma vírgula para identificar uma oração subordinada adverbial deslocada, e as duas outras vírgulas que separam em seguida, separam porque são adjuntos adverbiais deslocados. Então, a alternativa C está bem errada. É aquele caso de pontuação que eu falei. Adjunto adverbial deslocado é uma coisa, elemento exemplificador ou explicação é outra, né? Então, as vírgulas são por motivos diferentes. D. Na frase 2 pode ser reescrita corretamente assim? Gente, por exemplo, vírgula, produzimos alimentos para satisfazer a fome que em seguida consumimos. Olha que frase horrorosa ficou. A ausência de vírgulas. Parece que a fome, você consome a fome em seguida. Está entendendo? Concorda comigo que está errado isso? Ou seja, há mudança de sentido. Acho até que em termos de, digamos, norma culta, não há erro de português, mas o sentido foi alterado. Aqui está sendo dito que a fome foi consumida em seguida. Vê que loucura? E no original, evidentemente, você tem o em seguida, tá? Produzir alimentos que consumimos, entendeu? Alimentos que consumimos, e não, como está aqui, muito engraçado até dizer que produzimos para satisfazer a fome que em seguida consumimos. Então, mudou o sentido. Óbvio que não é a alternativa D. E, o pronome preposicionado no qual pode ser substituído por em que. Gente, essa aqui, você, pelo amor de Deus, né? Nem quero comentar. O que esse que está fazendo com acento? Óbvio que não tem esse acento. Poderia ser trocado por em que sem acento, mas com acento não, né? Pelo amor de Deus. Essa acho que ninguém colocou. Então, por exclusão, tá? Todas as questões de gramática estão bem simples, tá? E você deveria, se você tivesse dúvida em relação a B, por exclusão você marcaria B. Mas a B está certa, é só olhar a introdução e ver que a palavra ação está lá, de fato, e ela é a base da segunda ideia de atividade humana, tá? Que são descritas no terceiro e quarto parágrafos. Muito bem. Questão 4 de gramática, vamos lá? Considere as frases, né? É com suas ações que, e é por meio dela que, é um caso de que, pessoal, tá? Que é bem importante. Eu vou apagar e vou falando, tá? Falamos disso na aula do período composto, né? Certo? Os tipos de que. Quando você tem assim, é o João que saiu cedo, tá? É o governo que deve resolver o problema.
Se você tira o é e o que, eu tenho o João saiu cedo. O governo deve resolver o problema. Então, esse é que, tá, você pode retirar sem prejuízo ao texto, cria ênfase. Então, sim, está correta, porque dá a ideia de recurso de ênfase. Você pode retirar. Vamos retirar? Com suas ações, as pessoas constantemente criam e recriam. Por meio dela, a subjetividade de nossas percepções adquire. Claro que aí você colocaria uma vírgula, né, com suas ações, vírgula, as pessoas constantemente. Então, você teria aqui elementos, sim, de ênfase, correta. Tá? E aí, próximo item. Então, nesse sentido, você ficaria com A, B, C. Se tivesse em dúvida, vamos para a próxima, porque eu acho que a próxima é verbo, é bem tranquilo, porque é exatamente os tempos mais simples da conjugação de verbos. Em 1 e 2, as formas verbais estão no tempo presente, ao passo que em 3 estão nos tempos presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Então, voltando para os itens 1 e 2, vamos ver se estão no presente. Tá? Criam, recriam, estabelecem, presente. Em 2, é, presente, tá? Adquire, perfeito, presente. E em 3, nós temos, primeiramente, o é, constitutiva, presente. Partilhamos, presente, tá? E aqui nós temos anteciparam, pretérito perfeito, anteciparam. E darão, futuro do presente, do indicativo. Portanto, está também correta o item de verbos. Item seguinte, os termos um mundo comum, uma objetividade, uma diversidade, funcionam como objeto direto? Vamos voltar lá e ver. Um mundo comum. Estabelecem um mundo comum, objeto direto. Aí eles querem aqui uma diversidade de pontos de vista, a existência de... Desculpa, aqui antes, né? Adquire... Desculpem. Então, vamos lá, voltando aqui, tá? Primeiro, eles querem o quê? Eu acho que eu voltei demais. Aqui, tá? Um mundo comum, uma objetividade. Desculpem, eu pulei aquele ali, tá? Então, o mundo comum é objeto direto, certo? Adquire uma objetividade é objeto direto, porém, existência de uma diversidade de pontos de vista, existência é substantivo abstrato, tá? Existir uma diversidade existe. Aqui ou é adjunta de nominal ou é complemento nominal. Nunca objeto direto nem indireto, tá? Certo? Porque existência é nome. E será, na verdade, adjunto, porque uma diversidade existe, tá? Então, aqui eu tenho o sujeito, agente, desse possível verbo. Bom, de qualquer maneira, mesmo se não soubesse ser adjunto ou complemento, uma coisa é certa. Isso não é, de jeito nenhum, como está sendo marcado ali, como objeto direto, até porque tem uma preposição antes. O fato de haver essa preposição aqui, já te mataria a questão. Você saberia, espero que você saberia que aqui estaria falsa, né? Sendo falsa, olha só, você teria A, ou C, ou E, tá? Se você soubesse os verbos, ó, VF, ficaria só entre A e E, tá vendo? Certo? Bom, e temos a questão agora da crase. Eu falei no aulão, né? Falamos, eu e Sérgio no aulão, crase facultativa, né? Só 3 casos, diante do nome de mulher, diante de possessivo feminino no singular e diante da preposição até, no sentido de deslocamento. E apareceu esse nossa, né? No texto, no item 3, nós temos nossa, continuidade a nossa ação. É muito facultativa, tá certíssima, tá certíssimo este item, tá? Crase facultativa, certo? E o último item aqui, bem fácil também, pessoal, porque são os pronomes. O pronome os, tá? É objeto direto, não é artigo ali, quer ver? Vamos dar uma olhadinha no item 3? Aqui, olha só. Vamos ler comigo? Para o mundo, ok, artigo, sem dúvida, mas também com aqueles que nos anteciparam e com aqueles os quais. Então, nós temos aqui um pronome, tá? Pronome. Portanto, está errado, porque o segundo os não é artigo, é pronome. Tá? Então, assim, esses 2 últimos itens eu considero muito fáceis, sabe? Então, você ficaria, por exemplo, só por os 2 últimos entre A e B. Então, enfim, gente, as questões estão tranquilas, a matéria foi dada. Talvez o único caso que a gente tenha comentado só em aula, e não em aulão, mas em aula a gente viu, foi essa questão do é que com recurso de ênfase. Mas os outros, até no aulão, nós já falamos, né? Tranquilo? Vamos para a questão 5, também de gramática. Vamos lá. Muito tranquilo. O que eu falei sobre o embora? Quando eu tenho um embora, obrigatoriamente o verbo tem que ficar no modo subjuntivo. Então, embora as necessidades básicas não deixem, eu não posso falar deixam. Não posso usar o indicativo depois do embora, tá?
certo? E embora o processo de produção e consumo seja, como é que eu vou trocar para é, embora é? Nunca. Então é muito errado a alternativa A. Alternativa B, isto é, ou seja, o isto é, tá? As expressões sublinhadas não podem ser mutuamente substituídas? Podem sim, porque são sinônimas. Aí diz que, pois a primeira ratifica, não, a primeira não ratifica, ela retifica. Assim como a segunda que também retifica. O isto é, tá, explica melhor, tá? E o ou seja, idem. Portanto, está errada. Ambas têm a mesma relação. C, para cuidar da nossa vida, vírgula, precisamos satisfazer nossas necessidades, assim como tabela de conjunções, meus queridos. Para indica finalidade e assim como indica o quê? Comparação. Pau. Matamos aqui na tabela de conjunções. Alternativa C. D. Queridos, extrapola e estende estão no singular, tá? Porque concordam com os núcleos do sujeito. A pergunta é, as formas verbais sublinhadas podem estar no plural de jeito nenhum, porque esse ciclo de produção e consumo extrapola, concordando com o ciclo. Não tem nada de regra opcional aqui, nem facultativa, não existe aqui. O segundo caso, tá? Em relação ao estende. Esse estende, então, esse ciclo é o sujeito do extrapola e é o sujeito do esse estende. Portanto, errada. O núcleo é o sujeito simples, ciclo. E os verbos auxiliares podem criar e precisem ser supridas, remetem, respectivamente, à ideia de necessidade? Podem não. O podem é uma hipótese e precisem não é uma certeza, porque precisem estar no modo subjuntivo. Se fosse precisam, talvez. Vocês precisam estudar, certeza. Ah, talvez vocês precisem estudar. Isso não é certeza, isso é hipótese, porque o modo é o subjuntivo. Errado aqui, ó. E também não há ideia de necessidade no podem, e sim de hipótese. Hipótese e hipótese, na verdade. Tá? Muito bem. Questão 6, vamos lá? Construções e artefatos garantem aos seres humanos, é evidente se é um objeto indireto, garantem-lhes, a eles. Muito fácil, objeto indireto, isso aqui é aulão puro, né? Bom, e corresponde a, o labor, então é a alternativa A. Por que aqui não é complemento nominal? Corresponde a verbo, gente, isso é um objeto indireto, corresponde a ela, né? A uma das condições, outro objeto indireto. Aqui na C diz que é complemento nominal, não é não, porque objeto é o quê? Pelo amor de Deus, gente, substantivo concreto, não é não? Se é complemento de um substantivo concreto, é adjunto adnominal, tá? E na D, a ação é a atividade. Gente, complemento de um verbo de ligação é o quê? Predicativo do sujeito, não é objeto direto não, é predicativo do sujeito. E aqui, a ação diz respeito a... Respeito é substantivo abstrato, com preposição que não seja de, complemento nominal. Então, comigo, certa A, na B é objeto indireto, na C é adjunto de nominal, na D é predicativo do sujeito, e na E é o quê? Complemento nominal. Amei a questão, bem dentro daquilo que a gente estava prevendo que caísse. Tá? Questão 7. De novo, amei essa questão 7. Vamos lá? Tudo aquilo que a gente falou. Pergunta. Pronome, se, nos, né? Os pronomes oblíquos sublinhados podem ser pospostos às formas verbais rodeia e destinam? Não, porque o que atrai, o que e o não atraem. Errada. Então, com essa, você já marcaria falsa, já eliminaria A e B, tá? Então, ela é falsa, tá claro? Então, errada, tá? A próxima, mas, e mas também. Esse mas, o espaço construído, lembrando que a Hannah Arendt falava de dois mundos. Eu tenho o espaço construído e o espaço constituído. São opostos. Esse primeiro mas não pode ser trocado por esse sim. O texto diz, existe uma oposição, não dá para ser trocado por esse sim. O mas também, que equivale a uma ideia aditiva, poderia ser. Há ainda uma outra crítica que eu faço. Se for esse sim tem que estar entre vírgulas, gente. Tá? Não pode estar sem as vírgulas. Então, sem prejuízo de significado, não, vai trocar o significado aqui, tá? E sem desvio, não, tem desvio, porque esse sim tem que estar entre vírgulas, tá? Pela gramática normativa, esse sim tem que estar entre vírgulas, se você for usá-lo, entendeu? Então, por um lado ou por outro, a alternativa está errada. Então, eu tenho FF. Com FF já fechou, né, o gabarito?
Mas vamos continuar, vai que você tivesse em dúvida, que eu achei esse item um pouco mais complicado, hein? Esse item eu achei um pouco mais complicado para o nosso aluno e tal. Agora o próximo, queridíssimos, né? Pronome relativo, pessoal. Não é simplesmente aquilo o qual, onde, que equivale em que, no qual temos pronomes relativos. Essa é para você marcar sem medo de ser feliz. Aqui como verdadeira, não é isso? Maravilha? E o que mais? Opa, vamos voltar aqui. O que mais? Lhe. O lhe. Toda vez que falamos do lhe, eu digo, ele não é 100% objeto indireto. Cuida, porque o lhe, quando está relacionado a um verbo que não é transitivo indireto, então, no caso, lhe é inerente, por exemplo, tá? Esse lhe, tá? Está do lado de um verbo de ligação. Por que eu sei que é um verbo de ligação? Porque inerente é um adjetivo, né? É um predicativo do sujeito. Então, que esse lhe aqui, ele não pode ser objeto indireto, né, pessoal? Então, o que lhe é este? Ou ele é adjunto nominal, ou ele é complemento nominal, entende? Vai ser complemento, mas não importa. Basta você perceber que não é objeto indireto. Estamos falando exatamente daquilo que eu sempre falei. O lhe é 80%, 90% objeto indireto, mas às vezes ele funciona como outra classificação, que é o caso aqui. Em quais dos lhes ele é objeto indireto? Indireto. No lhe garantem aqui, tá? Mas no lhe possam ser úteis também é o mesmo caso daqui. Lhe possam ser úteis. Acompanhem comigo, pessoal. Vocês sabem o que é uma locução verbal, né? Isso aqui é uma locução verbal. Esse aqui é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal. O verbo principal é o verbo ser. É o verbo de ligação, é o predicativo do sujeito aqui. E esse lhe aqui é muito estranho. Não pode ser objeto indireto. Não é que estranho se está errado, está bem escrito. Mas ele não pode ser considerado objeto indireto, porque o verbo possam ser não pede termo preposicionado, entende? Não é assim, garantir a alguém, obedecer a alguém. Não é um verbo que peça a preposição a. Portanto, não são objetos indiretos. Nem o lhe possam ser úteis, nem que ele é indiferente. Então, alternativa falsa, tá? E a última diz que o sinal de 2 pontos é usado nas 2 ocorrências do texto, no segundo parágrafo, para introduzir esclarecimento acerca de algo mencionado anteriormente. É verdade. Se vocês voltarem no texto, tá? Eu não vou voltar não, porque eu estou com ele aqui. Mas vou ler assim que eu estou com a vista. Né? Logo no começo ele diz assim, do segundo parágrafo, tá? É no segundo parágrafo isso? Sinal de 2 pontos no segundo parágrafo, exatamente. Então você tem ali no comecinho, a vida, né? Você tem ali, o labor corresponde a uma das condições da nossa existência na Terra. 2 pontos, qual é? A vida. Então eu explico o termo anterior. E lá mais para o final também tem, vamos ver aqui, está aqui. Contudo, embora o processo de produção e consumo seja cada vez mais exacerbado, a lógica que lhe é inerente continua sendo a mesma. Que lógica? 2 pontos, vai explicar que lógica é essa. A lógica, a satisfação das necessidades, sejam essas biológicas ou não. Então, nos 2 casos, os 2 pontos iniciam uma explicação. Eu tinha dito isso na aula, tá? Que é comum que os 2 pontos iniciem esclarecimento. Seja ele uma oração explicativa, seja ele um aposto, uma expressão de caráter explicativo, um esclarecimento. Está correta. Portanto, questão super dentro dos padrões. Algum desvio, professor, algum assunto que eu possa ter assim dúvidas? Nessa questão, acho que uma questão mais interpretativa do mas, que aqui não dá para trocar por esse sim, e aquele lhe com o valor que não é de objeto indireto. Para quem assistiu o pré-edital, as aulas do pós-edital, né, e acompanhou conosco, sim. Claro que no aulão nós não falamos a exceção do lhe, que não é objeto indireto. Tá? Mas você poderia perceber isso exatamente por não ter, e nós frisamos isso no aulão, tem de ter um verbo transitivo indireto. E não há verbo transitivo indireto nem aqui e nem aqui, tá bom? Muito bem, a próxima questão, na verdade, é uma questão de interpretação. O texto é este, é um texto dialogal. Existe aqui uma reportagem, já entrando dentro do assunto DEAP, né? Já falando de prisão, de educação. O texto já diz investir em educação, fecha prisões, evidentemente se fecha é figurado. É um texto já dentro da área de vocês. Tinha para completar a lacuna com crase, né? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na primeira questão, tá? Que é uma mistura de gramática com interpretação de texto, que é a questão 8 para vocês, tá? Diz lá, Clara Grisot, cofundadora da Associação Francesa Prison Insider, né? Insider. Vou pegar aqui um material que fiz umas anotações, tá? Para a gente acompanhar aqui. Certo? Recebe na entrevista o tratamento formal de Vossa Senhoria. Gente,
quero aqui deixar meu protesto. Só este item de redação oficial. Claro que se a gente acaba não dando a matéria e cai, o aluno vai ficar bravo. Mas quando a gente dá a matéria e não cai, o aluno também deve ficar bravo. Mas não conosco, mas sim com a banca, de não ter cobrado. Mas estou com a cabeça tranquila, né? A consciência tranquila de que meu aluno, né, ele estava preparado para o que der. Né? Então, assim como teve só este item de redação oficial, entre aspas, né, ridículo, né, poderia ter caído umas 2 ou 3. Então, é tão ridículo esse item, né? Vamos lá. A cofundadora francesa de tal revista recebe na entrevista o tratamento formal de Vossa Senhoria. O que se infere da formulação, qual é a sua avaliação? Em nenhum momento está escrito Vossa Senhoria no texto, certo? Mas está se inferindo isso porque ela recebe esse tratamento. Qual a sua avaliação? Desde quando alguém perguntando qual a sua avaliação, automaticamente eu já infiro que o tratamento da Vossa Senhoria. É muito bizarro esse item, é tão ruim que o aluno fica até em dúvida, né? Então, ele está errado. Se está errado, você já marcaria aqui, já tiraria a alternativa A e a alternativa C, percebe? Tá? Muito bem. Item 2, crases. A sequência é essa das crases? As com crase AA? Não, não é essa, pessoal. No texto, você tem as seguintes crases. Vamos voltar lá e ver todas as crases que faltam. Em relação às pessoas, tem crase. Mas já no segundo espaço, você percebe que não dá. Porque não interessa a quase ninguém, o quase é pronome definido, não tem crase, então já não vai bater, não é isso? E aí nós temos na sequência aqui, ó, isso explica a violência, não tem crase porque é objeto direto, não tem preposição a. Aí eu tenho aqui, ó, seu retorno à sociedade, aí tem crase, e se ela não voltar a praticar, não tem porque é verbo, a praticar, certo? E mais algum caso de crase, deixa eu ver, não, né? Então, você já percebeu por aqui, ó, e pela última, né? Enfim, que não dá essa sequência. Então, a 2 também está errada. Se a 1 e 2 estão erradas, meus queridos alunos, se a 1 e 2 estão erradas, você já sabe qual é a resposta. É a alternativa B. Você não pode ter errado essa questão, entende? Porque eu acho os 2 itens iniciais muito fáceis. A questão foi dada, tá? Você não precisaria ter lido mais nada, tá? Mas, enfim, vamos seguindo. O que eu falei sobre o isso? O isso é elemento de coesão e retoma uma ideia disseminada no texto. E é exatamente, constatamos que isso ainda é mais forte. O pronome sublinhado faz referência ao desinteresse pelo tratamento dado aos presidiários? Sim. Se você voltar na primeira respostinha, está bem bacana o que foi dito antes. Então, isto é verdadeiro. Tá? Só ter trabalho ali de voltar no texto e perceber isso. Tá? Na 4, quanto mais as penas forem longas e os prisioneiros forem tratados, verbo ser mais ado, ido, isso é voz passiva analítica, né? Voz passiva. Como um nada, menos preparamos seu retorno. Então, eu tenho voz passiva, analítica e voz ativa. Perfeito com o que está escrito aqui, respectivamente, no item 4. 3 e 4 corretas. 5. O verbo haver pode ser substituído por existir. O verbo haver é impessoal? É. Mas, ao ser substituído por existir, tem que ser existirão. Não existirão novas vítimas, porque o verbo existir tem sujeito e vai concordar com ele. Este é o problema do item 5. A troca pelo existir existe, é possível, tá? O verbo haver é impessoal, só que nessa troca o verbo existir tem de ir para o plural para concordar com novas vítimas. Fechou? Por isso que o item 5 está errado. Isso tudo dentro daquilo que a gente falou no aulão, gente. Tá? Aulão, curso, enfim. Tá bom? Certo? Questão dada, porque para mim você matava no segundo item. Tá? Bom, questão 9. Questão de interpretação do texto, que eu não acho um texto difícil, tá? Eu coloquei, inclusive, aqui as questões, alguns comentários, vamos ver se eu vou precisar usá-los aqui para nós fazermos a questão, tá? Muito bem. O texto apresenta orientação dialógica, sim, diálogo, tá? No formato de perguntas e respostas, o que torna dinâmico e interativo. Verdadeira, essa é muito fácil ser verdadeira, né? Com isso, você eliminaria a D e E, né? Certo? 2, trata-se de um texto prescritivo. Gente, não está... O que é um texto prescritivo? Uma bula de remédio, é o texto tal do injuntivo instrucional, tá? Evidentemente não. Já pararia aqui, viu? Que orienta o leitor sobre como agir em situações de violência. O que é isso, gente? É muito ruim a 2. Se a 2 é muito ruim, olha só, você já elimina aqui, você não, se a primeira está correta, se é V e F, você fica com B e C. B e C, tá? Bom, 3, os argumentos do texto apresentam um olhar comparado entre experiências prisionais em outros países, tem os Estados Unidos, né? Além de revelarem um posicionamento da entrevistada, eu mostro para vocês isso em loco, tá? Disseminado ao longo do texto, mas particularmente na resposta, na primeira, segunda, terceira, na quarta resposta ali, quando se diz construir presídios em detrimento da educação é uma escolha infeliz, porque
porque apostar na educação significa fechar prisões, né? E antes ela tinha dado exatamente o exemplo dos Estados Unidos. É bem em cima disso que este item está correto, né? Olha só, VFV, certo? E, seguindo, o populismo penal é uma retórica que coloca em questão a indivisibilidade dos direitos humanos. Tá? Então, note que também está correta, e sabe, isso está bem escrito logo depois desse comentário da Grisot, que é a entrevistada. Está bem claro isso, na quarta e quinta resposta dela, tá bom? É quase como uma conclusão a que se chega ao texto, tá bom? Também está correta. E aí, 5 diz assim, o texto reflete um posicionamento ambivalente da entrevistada. Ambivalente quer dizer paradoxal, que ora defende investimento público em modelo prisional repressivo, ora defende investimento em universidades, especialmente em países violentos. Gente, é totalmente fora, né? Essa é muito falsa, porque, na verdade, você não vê essa ambivalência. A ambivalência é paradoxal. E ela não em que momento que ela defende investimento público em modelo prisional repressivo? O contrário, né? Então, assim, é bem ruim esse item 5. Você poderia começar de trás para frente, né? Porque o 5 está ruim. Então, eliminaria a D e E só aí, tá? E, desculpa, a D, sendo F eliminaria a C, D e A. Veja que interessante, ficaria com B e E, né? Só sabendo que a última está muito ruim. Tá bom, queridos? Veja, eu não achei o texto difícil, tá? Da área de vocês, inclusive. O texto está bem dentro daquilo que é cobrado. Só é longo, tá? Certo? Bom, nesse sentido, olha que questão também. Gente, paroxítona terminado em ditongo. O que vocês fazem? Regra à parte, lembra? Falamos até no aulão isso. Então, assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Pessoal, dá uma olhada. Vítimas é proparoxítona, clássica proparoxítona e básica também. Agora, ficará e haverá só oxítonas. B, básica, âmbito e biológico são proparoxítonas, assim como retórica. Mas construído, além de ser paroxítona, o acento é porque é o hiato, nem é por ser paroxítona. C, existência, sobrevivência e ciências, as 3 são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Bacana, mas âmbito é proparoxítona e tem monossílabo, é aquela regra especial de acento, né, no plural do ter, né? Indivisíveis é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente, também é oxítona. Indivisíveis e favoráveis, ok, mesma regra. Além é oxítona junto com também. E gerações que nem acento tem? Porque esse tio não conta, né? Então nem tem acento a palavra gerações. Alguém errou essa? Pelo amor de Deus. Teu concorrente sim, mas você é aluno nosso, não, né? Vou até fazer rima, hein? Convivência, espécies, relevância, presídio, carcerário. Lembram? Os ditongos? Io, ia, ua. É a mesma regra. Você gabaritou, né? 10E. Questão 11. Gente. Eu vou te dar uma péssima notícia se você acertou essa. É anulável esta questão. Olha que besteira que eles fizeram. É anulável. Vamos ver o que eles vão fazer. Porque a banca pode ser intransigente, hein? Vão comigo. A questão é fácil. É muito fácil. Pessoas encarceradas. Encarceradas é adjetivo. Então, vamos lá. Item 1. Eu tenho adjetivo e sistema carcerário. Outro adjetivo, certo? Comigo, vai acompanhando. Então, adjetivo com adjetivo, você vai marcar o item 2. Segundo, tratamento dado aos presidiários. Aqui eu tenho substantivo. Vamos colocar substantivo. Construir presídios. Substantivo. Então, substantivo com substantivo, 2, 1. Aí, você já iria para o gabarito. E olharia o gabarito 2, 1, já tem resposta, certo? Marcou essa, B? Foi para o abraço, foi para a próxima? Pois é, mas temos um problema. Ela vai ser a menos ruim, mas temos um problema. Qual é o problema? Vamos ver aqui se o gravador está bonitinho. No sistema carcerário brasileiro, é adjetivo, tá? E olhar dos brasileiros é substantivo. Então, adjetivo, substantivo. Adjetivo, substantivo, 4. 2, 1, 4. Até aí está indo muito bem. Tá? Céu de brigadeiro, né? Tá? Muito bem. Agora, favoráveis apenas. Penas é substantivo. E populismo penal, adjetivo. Deixa eu só lembrar aqui como é que é. O substantivo com adjetivo é qual? Substantivo com adjetivo é 3.
Até aqui estava indo o céu de brigadeiro, né? Você estava ali e tal, 2, 1, 4, 3, já estou fechando, estou indo para o abraço. Só que aqui eles melaram a tua vida, né? Aqui, ó. Por quê? Os prisioneiros, eu vou colocar o meu gabarito, hein? Meu gabarito Mercedes, hein? Ali, tá vendo? Os prisioneiros, substantivo. Alguém duvida que isso aqui é um substantivo? Os prisioneiros, ok, substantivo? Para o aprisionamento. Substantivo. Substantivo, ok? Qual é o item? Como é que é o número ali de substantivo com substantivo? É 1, né? Então, você vai marcar 1 aqui, certo? Tá, esse estou fingindo que não estão vendo aqui embaixo, hein? Não estou olhando. Próximo. Dentro das prisões, substantivo, as prisões substantivo e sistema prisional adjetivo. Qual é mesmo? Vamos ver aqui qual é substantivo com adjetivo, é 3, tá? 3. Esse é o teu gabarito. Esse é o gabarito que deveria estar lá. 2, 1, 4. 3, 1, 3. Tem? Não tem. Se eu estivesse na prova, qual que eu marcaria? Claro que eu marcaria B. É a mais próxima. Eu marcaria B. Assim, aquela cara, já perdi o ponto. Todo mundo vai acertar porque vão anular? Eu não sei se vão anular. Você pode estar torcendo para que não anule, se você acertou. Mas, assim, eu, como professora, eu sou obrigada a colocar à disposição o recurso para vocês. Eu vou disponibilizar o recurso, tá? Para quem quiser a anulação, já que não há uma resposta, certo? Mas a que se aproxima mais é B. Agora, se a banca vai, aí é outros 500, né? As bancas podem ser intransigentes, podem querer sim ou não. Alguém, mas não tem o que, não tem respaldo, tá? Não tem assim, segundo fulano. Não tem segundo fulano, ciclano, nem gramática colar, nem aqui, nem a gramática da Angola, não sei de onde. Esquece. Isso aqui é o que deveria ser, tá bom? Certo? Então, não tem respaldo, né, no gabarito, porque estão colocando como 2, né? Só para deixar claro, o 2 seria os 2 adjetivos, até mais essa. O segundo, inclusive, meu Deus, o sufixo típico do substantivo, esquece. Então, não tem respaldo, tá bom? Bom, mas vamos continuar, nós estamos aqui, a questão 11, é o que, né, que temos para o momento. Aí é o seguinte, né? Eu sempre digo que o plural de ão é um problemão. Aí há 3 plurais, não há uma regra. Há uma dica que quando tem paroxítona com benção, fica bênçãos, né? É que algumas palavras a gente conhece, outras têm mais de um plural correto. Por exemplo, cirurgião tem mais de um plural correto, tá? E anão também. Mas eles querem a mesma forma igual. Bastaria que você soubesse algumas, né? Alemães e tabeliães, existe tabeliões, mas grãos e pagãos só tem um jeito, né? Então, aqui o grãos e pagãos de um jeito, com alemães, você já olharia, não é a, tá? Então, por mais que a palavra não tenha mais de uma opção, tá? Certo? E você tem aqui tabeliães e alemães principalmente com grãos, já, não vai rolar, né? A B, satisfações, cordões, limões, paixões, razões, palavras do dia a dia, onhões, né? E sem uma segunda opção, é só isso. Na C, nós temos ações, cirurgião, até existe um ões, mas existe também um ães, tá? Você tem, inclusive, aí controvérsias entre gramáticos, tá? Mas não é uma questão para anular, absolutamente, porque eles colocaram o item bem certinho. Estações, capitães. Aqui, para mim, é o seguinte, capitães, se você sabe capitães, tá? Alemães e capitães, você já mata a charada que não pode ser nem a A nem a C, porque ações, tá? E artesãos, por exemplo, tá? Então, você tem ali, claramente eu sei que artesão, você pode até se confundir, mas alemães e capitães não, né? Bom, situações, botões, vamos plural o cirurgião, porque eu já falei que tem mais de uma opção. Você tem escrivães, entendeu? Aí que tá. Essa palavra aqui está na nossa apostila, certo? Inclusive com o seu plural. Charlatões, né? Também. Então, você tem aqui a alternativa D, que eu acho mais perigosa em relação a B. Mais próxima, se você não souber o plural de escrivão. Tá? Associação, situação, guardião, refrão, sacristão. É sacristãos. Tá? Então, você tem aqui refrões, né? Guardiãos, não tem, guardiões, né? Então, também aqui você tem uma pegadinha ali no sacristão. Por quê? Desde o início, alemão, capitão, escrivão e sacristão, você encontra nas gramáticas, nas apostilas, nas nossas, como ães. Mas é uma questão, né, que requer do candidato quase que um vocabulário, porque este é um caso que não há regra. É saber, é como se fosse uma questão de ortografia. Sabe aquelas questões de ortografia que não tem como se dar em aulão? Isso aí não se dá em aulão, entendeu? E você não dá nem aula. É ortografia. Como é que você sabe que xícara é com X ou com CH? Porque você sabe, entendeu? Porque você vai lá, estuda e tal. Então, aqui é uma questão de aquele funil cultural que eu digo.
né? Até a página 2 a gente estuda, até a página 3 não dá. Então, esta é a questão de ortografia da prova de vocês. Sabia que ia ter uma de ortografia, só não sabia que ia ser pro lado do ão, tá bom? Se você acertou, parabéns, tá? Tem como entrar em recurso? Você pode olhar a palavra, por exemplo, sacristão, há alguns casos, não, mas aí não adianta, entendeu? Porque os casos controversos, geralmente é a visão popular, sabe? Já me perguntaram de ontem para hoje se dava um sacristão, o fato de cirurgião ter mais de um plural, mas aí não adianta, porque eu tenho um escrivão, não tem como mudar o plural. O fato de cirurgião e anão ter mais de um plural, correto, tá? Já analisado por alguns autores diferentes, não faz com que eu tenha duas respostas corretas, entende? Eu tentei observar isso de ontem para hoje, analisar cada plural, ver se tinha algum autor que pudesse dar respaldo, né? Certo? Até agora, pelos autores que eu vi 8 autores diferentes, tá? Por mais que haja realmente controvérsia no plural de algumas palavras aqui, até de charlatão eu vi, elas não vão na linha, tá? De ter uma que só tem um plural e o ons acabou, tá? Então, por mais que a gente tente aí um recurso, até agora eu não consegui enxergar uma brecha, tá? Certo? Muito bem. Alternativa B. Temos mais um texto, esse texto também na linha, né, da área prisional, também tentando o que fazer como paliativo, no caso, aí, que não tem a ver com pena alternativa, já estou te respondendo uma questão, tem a ver com remissão de pena, na questão da leitura de livros. É um texto muito legal, gostei demais desse texto, bem técnico, né? Bem objetivo para vocês, da área de vocês, portanto, acho que vocês leram com facilidade, né? Tranquilo, né? Vamos às questões. E faz uma relação entre o texto 2 e o texto 3, porque eles falam do mesmo assunto, né? No geral. Anotei algumas questões aqui, tá? Vamos lá? Então, o texto 3, vamos direto a ele? Questão 13, né? O texto 3 mostra um exemplo de reinserção social promovida pelo tratamento conferido aos detentos, diferentemente do texto 2, que não apresenta um projeto pedagógico para os presos. Pois é, de fato, apesar de os dois tentarem colocar soluções para desse problema tão grave, né? O texto 2 ele é mais teórico, né? Ele apresenta a situação da questão da educação como um todo, como influencia no fechar prisões. Mas não é uma questão concreta. Já o texto 3 é concreto. Ele explora mesmo uma situação concreta, ele coloca uma solução mesmo. Né? Não é solução ao problema, é uma melhoria e tudo mais, um caminho, um dos caminhos possíveis. Portanto, é bem legal a forma como eles colocaram o texto 2 mais teórico, o texto 3 mais prático. Adorei. E realmente, o projeto pedagógico só tem no texto 3, tá bom? Correta, portanto. Ambos os textos ilustram com argumentos a importância, isso eu concordo, da educação, seja para a diminuição das prisões, tá? No texto 2, seja para a mudança de comportamento dos presos. Esse texto é perfeito, é a definição. Né? Assim como no primeiro é mais abstrato, no segundo é mais concreto em relação ao preso em si. Né? As universidades públicas pouco podem contribuir com a formação dos presos, uma vez que elas se destinam a uma parcela privilegiada do país. Gente, essa aqui é evidentemente falsa. Por quê? Porque o texto, inclusive o texto 2 e o 3, o texto 3 mais, ele tem um momento que ele fala, né, de quantos detentos já estão cursando nível superior. Acho que são 160, né? Daquele universo ali. Acho que são 160, se não me engano. 160 internos estão cursando ensino superior. E há essa parceria, não é verdade? Então, com certeza, não é verdade isso, né? Então, VVF. Ambos os textos reforçam a importância dos projetos educacionais e culturais na prisão, a exemplo da leitura de textos e da produção de artefatos manuais. A questão é, o texto 2, ele é abstrato. O texto 2, apesar da importância da educação, não chega a falar de artefatos manuais e nem da leitura de textos. O texto 2 não, cuidado, pessoal. O texto 3, mas está dizendo que ambos os textos. O texto 2 é teórico, tá? E não fala desse lado. Portanto, há um problema aqui. Tá? Em relação ao que diz respeito ao texto 2. Aqui está mais para o texto 3. Ambos os textos defendem a importância de penas alternativas? Não. Cuidado com isso. Penas alternativas, não. Tá? Por que não? Tá? Então, vamos lá. Nós temos o quê aqui? Tá? As 3 últimas falsas, tá vendo? VVFF. Por que não? Porque fala em remissão de pena. Tá? Uma coisa é remissão de pena, diminuição de pena. Outra é pena alternativa. Tá? Então, principalmente o texto 2. Principalmente o texto 3. Né, o texto 3 não fala em pena alternativa. O texto 3, em nenhum momento o texto 3 fala em pena alternativa. Portanto, se no texto 2 isso transparece, o texto 3 não transparece. Portanto, quando se diz em ambos os textos, tem que estar explícito nos dois. Portanto, está falsa. Então, a resposta é VVFFF. Eu considero esses dois textos fáceis de fácil leitura. É cansativo? É. Longo? É. Mas não vai me dizer que o texto era difícil. Difícil foi o primeiro, eu acho. Na minha opinião.
tá bom? Vamos para a questão 14, penúltima? Vamos lá. Cabe ao juiz da vara de execuções penais avaliar, selecionar e aprovar obras literárias? Não. Cabe a ele a remissão dos 4 dias dos presos, a remissão da pena, tá? 4 dias, eu tenho que olhar, mas a remissão, né, da pena, não o projeto de que livro vai ler, tá bom? B, o uso das aspas serve para destacar a voz da autora do texto, revelando sua perspectiva pessoal sobre o tema, tá? No caso do texto 3, especificamente, não. As aspas são das gerentes dos projetos. A gerente de desenvolvimento educacional do DEAP, tá? Tem a fala dela aqui, tá? E depois tem a fala do titular do SAP, tá? Que é um outro serviço também ali do projeto, tá? Então, que é a Secretaria de Administração Pessoal, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, as aspas não para as pessoas, né? A autora do texto, sim para as pessoas que foram ouvidas pela autora do texto, tá bom? Então, errada B. O projeto é fruto da iniciativa de organizações não governamentais? Não. O projeto está bem no começo. O projeto é fruto, na verdade, tá, da Secretaria de Educação, tá, e da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, o SAP. É uma iniciativa interna, tá, desse secretariado. Portanto, está errada. D. O texto relata os benefícios do projeto Despertar pela leitura e aborda critérios de seleção das obras e de concessão de remissão de pena. Perfeito. É o resumo maravilha do texto 3. Essa é a alternativa correta, a alternativa D. E. O texto apresenta dados estatísticos que correlacionam a leitura de textos, o ingresso em ensino superior e a entrada dos ex-detentos que participam do projeto no mercado de trabalho. Não falei em mercado de trabalho. O máximo que eu vi aqui de estatísticas são 160 detentos e o número de penas, dias de pena de remissão, mas não são dados estatísticos tão amplos assim. O máximo, o número de presos que estão cursando nível superior. Então, não chega a esse ponto. Tá claro, pessoal? Alternativa D de dado. Sem recurso, perfeita. Questão última, voltando para a gramática. Se as pessoas realmente estivessem, elas seriam, se ele quisesse, eu casaria com ele, lembra? Então, vai ter um item exatamente falando sobre isso. Eu vou direto para o item B, que é o correta. As formas verbais podem ser substituídas por... Se as pessoas estiverem ao lado das vítimas, elas serão favoráveis. Ou seja, o modo e tempo vai mudar, a correlação de modo e tempo, tá? Portanto, está correta a B. Por que a 1 está errada? Porque o elas não faz referências às vítimas, tá? Por que não faz referências às vítimas em 1? Se as pessoas realmente estivessem ao lado das vítimas, as pessoas seriam favoráveis. Então, diz respeito às pessoas. Muito fácil perceber que o erro da A é porque são as pessoas, tá bom? Muito bem. Alternativa C. Em 2, o termo sublinhado indica a oração está na voz passiva, tá? Em 2, o termo sublinhado é por meio da literatura. Não. Aqui é um adjunto adverbial, tá? De modo, tá? Portanto, não é uma oração na voz passiva. O verbo estimula, não está na voz passiva. Errada. D. 3. A sequência sublinhada pode ser substituída por mostrou-se sem prejuízo da correção gramatical? Não, porque a expressão sublinhada é tem se mostrado. Muda o sentido, tá? Do tempo, porque mostrou é passado e tem se mostrado é presente. Errada. E, por fim, projeto. Se projeto estivesse no plural, a construção de acordo com o norma culta da língua seria os projetos têm. Tem acento, pessoal, se você trocar para plural. Portanto, está errada. Alunos amados, terminamos a prova de língua portuguesa. Foi cansativa? Foi. Nós já esperávamos isso. E eu falei que o funil cultural é o aluno que consegue ler a prova, tá? E ler os textos e não se cansar na leitura. Os 2 últimos textos fáceis, eu considerei fáceis, inclusive as questões de interpretação, bem estilo FEPESE. O primeiro um pouco mais denso, as 2 primeiras questões. Quais questões a professora achou mais difícil? Eu achei difícil a questão 1, tá? A questão 2 não achei difícil, a questão 1 e a questão do ão, do plural em ão, porque é uma questão de ortografia, isso depende muito, pode pegar no contrapé, inclusive uma pessoa que sabe bastante a matéria. Tá? Então é isso, e anulável a questão 11. Beijos, vejo vocês por aí.